E aí, pessoal, vamos aqui para a palavra, né? Vamos aqui. Mas foi demais, pessoal, né? Vocês estão tudo me olhando, né? Gente, eu converti. E agora eu domino a minha língua. A língua não me domina mais. Amém? Vamos lá no livro de Jó, capítulo 1. Jó capítulo 42, verso 10, diz assim. Se você tiver uma caneta, um papel, a palavra de Deus diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo o que antes possuía. Você pode dizer assim comigo nessa noite, fala assim: o mínimo é o dobro. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: o mínimo para a sua vida é o dobro. Você crê que o Senhor tem o dobro para a sua vida, queridos? Senhor, é a tua palavra. Obrigado por essa noite, obrigado por cada pessoa que está aqui, obrigado pelos irmãos que estão no campus online, assistindo em casa. Que o Senhor abençoe, que seja um tempo profético em nome de Jesus. Queridos, eu coloquei o título da palavra hoje para nós meditarmos: quando Deus restaura a nossa sorte. Deus restaura a nossa sorte. Quando nós olhamos, né, a vida de Jó, eu não sei você, mas o livro de Jó é um livro poético, é um livro bonito, mas quando você olha a vida de Jó, como nós sabemos o final da história, a gente acha a história muito bonita, porque nós já sabemos a história. Mas quando eu li a história de Jó, a gente sabe que Jó era um homem íntegro, reto, justo, um homem que se desviava do mal, um homem, né, que cuidava bem da sua família, cuidava bem dos seus amigos, e de repente Jó, ele enfrenta momentos difíceis na vida dele. Eu, quando converti, eu não conseguia entender o livro de Jó, e uma das perguntas que eu fiz para Deus foi: Deus, por que pessoas boas sofrem? Por que pessoas boas enfrentam tanta luta e tanta dificuldade na vida? E aqui no livro de Jó eu falo que não é algo, simplesmente uma história, né? Mas é algo verdadeiro. Quando você olha, né, a Bíblia fala sobre Jó, conta a história de Jó, mas quando nós vamos lá no final do livro de Jó, a Bíblia fala assim que Deus restaurou a sorte de Jó. E Deus deu tudo em dobro para a vida dele. É muito lindo, mas às vezes eu já vi muitas pessoas dizerem assim: Deus, dai-me a paciência de Jó. Já viu alguém dizer isso ou não? Mas para você ter a paciência de Jó, você tem que passar aquilo que Jó passou. Você está disposto a passar o que Jó passou? Está disposto, gente? Eu não estou disposto. Eu falo assim: Deus, né? Eu não falo: Deus, me dá a paciência de Jó. Eu falo: Deus, me dá força, né? E às vezes eu falo: Deus, né, me dá paciência, porque se eu me der força, eu mato. Não é assim que a gente fala, né? Mas o que acontece quando eu olho a história de Jó? E nós vamos descobrir algumas coisas da história de Jó. Quem era o Deus de Jó? A gente vai descobrir o que Jó fala de Deus. Qual que era a visão que Jó tinha de Deus? E eu fico vendo que Jó, ele foi atacado em 6 áreas da vida dele. A primeira coisa que Jó foi atacado foi no seu relacionamento com Deus. Porque quando você tem fé, você acredita no Senhor e você passa por momentos difíceis, eu não sei você, mas a nossa fé é abalada. A nossa fé é abalada, nosso relacionamento com Deus é abalado. Quando você vive momentos difíceis, você fala: Senhor, mas o que está acontecendo? Quando você não entende a circunstância que você está passando, nós começamos a levantar alguns questionamentos. Nós, às vezes, afastamos da comunhão, nós afastamos de pessoa, nós deixamos de ler a palavra, nós deixamos de adorar, de buscar. Então, a primeira coisa que foi abalada na vida de Jó foi o seu relacionamento com Deus. Segunda coisa que foi abalada, a sua família, o seu relacionamento ali com a sua mulher. Talvez a pessoa que devia estar ali do lado dele, sentado, dando força, a mulher dele olha para ele e fala assim: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Imagina, você está dentro de casa, em vez de você ter uma companheira, você ter um amigo, essa pessoa se torna um inimigo seu. Eu lembro uma coisa que marcou muito o meu coração, foi um dia que eu sentei para conversar com uma família, né, com um casal,
E de repente aquela mulher olhou para o marido, né? O marido começou a falar um monte de coisa. Aquela mulher olhou para ele e falou assim: olha bem para mim. E aí aquele homem parou e ela falou assim: eu não sou sua inimiga. Eu sou uma só com você, guarde bem isso. E essa situação vai ser revertida, porque eu vou estar do seu lado todos os dias. Querida, aquele homem parou porque ele tinha feito algo errado, foi por causa de um erro dele, mas aquela mulher não apontou o dedo, pegou na mão dele e falou assim: nós vamos sair dessa. Porque pessoas inteligentes crescem juntos. Família inteligente cresce junto, projetos junto. Então, segunda coisa que foi abalada, o seu relacionamento com a sua esposa. Terceira coisa, a vida dele com os filhos. Aquele homem perdeu os seus filhos. Eu não sei, né? Eu ainda estou grávido, né? E essa semana uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu te achei engraçado. Uma pessoa me parou na rua e falou assim: o pastor El está grávido, né? Eu falei assim: interessante, né? E eu ainda estou digerindo, mas eu fico pensando, pessoal, eu não sei, imagina você perder um filho, agora você imagina perder 10 num dia só, 10 filhos num dia só, imagina o coração de Jó. Então, tocar, né? Eu já vi muitas mulheres dizerem assim: olha, se pôr a mão num filho meu, eu não sei do que eu sou capaz. Porque vira leoa, vira leão, né? Vira fera, né? Outra coisa que afetou a vida de Jó, afetou a vida financeira. Imagina um dia você ter tudo e você acordar no outro dia não ter nada, você não ter o que comer. Jó tinha abastança e ele era o homem mais rico do Oriente. Imagina, o homem mais rico, e no outro dia ele não ter nada, perder tudo, perder casa, perder bens. Outra coisa que Jó sofreu, além de perder os bens, Jó perdeu os amigos. Jó perdeu as pessoas que ele tanto amava, as pessoas ali que comiam na mesa. Quando Jó queria um conforto, aqueles amigos apontaram o dedo para Jó. Mas eu acho interessante, porque a Bíblia fala que Jó era um homem de caráter. E pesquisando, né, o que é caráter? Caráter é um conjunto de qualidades e defeitos que determina a conduta e a moralidade diante de Deus. Quando você fala assim, fulano é uma pessoa de caráter. Caráter, então, é as qualidades e defeitos. E uma coisa interessante, queridos, porque caráter determina quem você é. E quem você é determina aquilo que você vê. E o que você vê determina o que você faz. Então guarde bem isso. Caráter, né, determina quem é você. E quem é você determina o que você vê. E o que você vê determina o que você faz. Era isso. Então quando Deus fala que Jó tinha caráter, era um homem que sabia o que ele queria. Outra coisa, a integridade. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que ela é inteira naquilo que ela faz. E às vezes uma pessoa que é inteira é aquela pessoa que não negocia princípios, valores. A Bíblia fala que ele era justo, ou melhor, ele era reto e justo. É uma pessoa que não ficava vacilando nem para a direita, nem para a esquerda. Esses dias eu encontrei uma pessoa que estudou comigo, e ela virou para mim e falou assim: Eltim, você ainda é crente? Você ainda? Eu falei: você não entendeu, você não entendeu nada. E a minha fé e a minha aliança com Deus é até o fim. Amém, queridos? E a sua tem que ser até o fim. Eu quero chegar no final e dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. Foi do começo ao fim. Integridade, né? Nós irmos até o fim. Completar. O grande segredo não é como você começa, é como você termina a sua história. E aqui Jó, ele fala, né? Antes eu conhecia Deus apenas de ouvir falar. Hoje eu conheço Deus de caminhar com Ele. Então o Deus de Jó, quando Deus restaura a nossa sorte. Coloca o próximo. O Deus de Jó, quem era o Deus de Jó? Essa é a pergunta. Quem era o Deus de Jó?
Olha só o que Jó ele responde num versículo. Quem era o Deus dele? Ele diz assim: saí nu do ventre da minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que Jó fala: Deus é um Deus que abençoa. Nesse versículo aqui você descobre 4 coisas na vida de Jó. Primeira coisa, Deus é um Deus que abençoa. Então a Bíblia fala, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o quê? O desejo do teu coração. Deleita-te, se tu quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Qual que é o melhor de Deus para nós? Então a primeira coisa que eu aprendo, Deus é um Deus que abençoa. Deus abençoa a sua casa, Deus abençoa a minha casa. Tem coisas que vai acontecendo que nós nem sabemos. E Deus está fazendo o quê? Deus está abençoando. É igual eu contei aqui para vocês, né, nós estávamos tomando um lanche e as pessoas estão o quê? Nos observando. Observando aquilo que a gente fala, a forma que nós comportamos. E nós ficávamos olhando algumas coisas que aconteceram. E eu achava engraçado a Ana Laura, ela não veio hoje, que ela foi no aniversário. Ela falou assim: Eltim, a mulher aqui quer dar dinheiro, eu posso pegar ou não? Eu posso pegar ou não? Olha que interessante, pessoal. Às vezes tinha valores altos, né? Vamos ser sinceros hoje. No meio, né, que nós vivemos hoje, uma pessoa tirar uma nota de R$100, sem nos conhecer, pessoal, sem nos conhecer. A Sandra Marra também, ela conseguiu comprar, não sei se foi 4 cestas. As pessoas estavam numa casa, começaram a fazer uma vaquinha, no final deu R$150. E como que alguém faz isso sem te conhecer? E entregou e falou assim: não, pode ir lá, tal. E as pessoas não nos conheciam. Então você olha, né? Tem coisas que Deus vai movendo, que a gente vai ver na mão de Deus. E aí você olha e fala assim: ó, o Senhor está abençoando. O Senhor abençoa. Eu lembro a minha avó, né? Minha avó caiu, quebrou o fêmur. Ela estava com 98 anos. E aí precisava de uma assinatura de um médico para ela poder fazer a cirurgia. E a gente não conseguia e tal. E de repente, uma pessoa ficou sabendo, uma pessoa que não é cristã, ligou para a esposa de um médico e falou assim: olha, deixa eu te pedir algo. Eu conheço aquele rapaz, ele ajuda várias pessoas. Nessa pandemia eu sei do trabalho que eles fazem. Eles doam um celular para as crianças estudarem, leva a cesta básica. Eu queria fazer algo para a vida dele. Será que você pode conversar com o seu esposo, né, que é um ortopedista? E esse médico estava de férias, ele largou as férias dele, foi lá, onde minha avó estava, olhou ela, fez a cirurgia, pessoal, sem me conhecer. Depois ele foi lá para fazer o curativo, na casa da minha tia, onde minha avó estava. E aí ela falou assim: não, é porque minha esposa pediu e nós sabíamos da história. Eu parei e falei assim: é só o Senhor. Sabe por quê, queridos? Um dia a gente faz, outro dia você vai colher o que você fez. Por isso que a Bíblia fala assim, ó: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você vai colher. Eu falo assim que Deus, ele não fica devendo nada para ninguém, queridos. Deus, ele não vai ficar te devendo. Tudo que você fizer, pode ter certeza que você vai colher. Eu lembro um dia que eu estava voltando para casa, eu fui dar um curso de teatro lá em Belém do Pará. E aí eu estava lá fazendo curso, dando curso. E eu estava construindo a minha casa não tinha um muro da frente, não tinha cerca elétrica, não tinha nada. Falei: Deus. E aí minha avó virou para mim e falou assim: mas como que você vai largar essa casa? Você não vai dormir lá para vigiar? Eu falei: não, tem que arrumar alguém para vigiar a casa e eu, porque se entrar aqui, ele entra pela uma porta, eu pular a outra. Eu não vou ficar.
E aí, né, conversando e tal, o pastor Carlinhos falou assim, Elton, mas você tem que pintar essa casa, você tem que colocar cerca elétrica, você tem que fazer isso. Eu falei assim, pastor Carlos, eu não tenho. Ele falou, não, divide. Eu falei, pode dividir até em 1 milhão que eu não tenho. Alguém já passou por isso ou não? Assim, ó, pode dividir, não é, Marcos? Você fala assim, ó, você tem cartão, você tem nome, mas não adianta, porque o final do mês chega ou não? E parece que quando você está devendo, parece que o mês fica menor, não fica, gente? O mês fica menor. E eu falei assim, Deus, não tem jeito. Falei assim, se eu fizer isso, e graças a Deus eu nunca paguei cheque especial, eu nunca paguei o mínimo do cartão de crédito, eu posso dizer isso, eu nunca fiz isso, até hoje. Ah, pastor, é errado? Não estou falando que é errado, eu estou falando que eu nunca fiz. Eu nunca usei o cheque especial, nunca usei o limite do cartão de crédito, nunca fiz isso. E aí, fui dar um curso de teatro e tal. A hora que eu estava voltando, fiquei lá 15 dias, o pastor colocou o envelope no meu bolso. E aí, eu esqueci disso, que ele perguntou, Elton, quanto que é? Eu falei, não, nada não, de graça recebei, de graça, dai. E a hora que eu cheguei em Brasília, eu dormi, pus a mão assim, estava muito frio. A hora que eu pus a mão no bolso, tinha um envelope, eu lembrei que foi o pastor que tinha colocado. A hora que eu peguei, abri o envelope, eu não acreditei, pessoal. Tinha um cheque, eu olhava para aquele cheque e falava assim, será que isso aqui tem fundo, gente? Eu olhava assim, falava, será que aqui tem câmera? Deve ser pegadinha, só pode. Eu olhava aquilo assim, sabe quando você não acredita? E aí eu deitei assim, comecei a chorar, olhar para o céu e falar assim, Deus, muito obrigado, Senhor, obrigado. E naquela hora o Espírito Santo falou assim, não é obrigado. Hoje você está colhendo aquilo que você planta todos os dias. Chegou o dia da colheita. Chegou o dia da colheita. Eu cheguei, pessoal, sabe o que eu fiz? Tirei meu dízimo, tirei minha oferta, separei uma parte para ofertar na vida de uma pessoa. Eu fiz o muro, né, na frente da minha casa, pus cerca elétrica, pintei a casa e fiz os armários da cozinha. E aí, na hora que eu cheguei para conversar com o pastor Carlinhos, ele olhou para mim e falou assim, aonde você arrumou dinheiro? Para quem não tinha nem R$1, você falou assim, milagres não se explica. Amém, pessoal? Milagres não se explica. E eu olhava assim e falava assim, gente do céu, falei, Deus, eu mereço. Estou brincando com vocês, tá, gente? Mas tem dia que você olha e fala assim, Deus, mas que benção. Você olha para um lado, olha para o outro e fala, Senhor, muito obrigado. E aquele dia eu olhei e falei assim, Deus, então a primeira coisa, Deus é o Deus que dá. Olha lá o que Jó fala, o Senhor me deu o que eu tinha. Sabe, se hoje nós estamos aqui, foi porque o Senhor nos abençoou. O Senhor te abençoou, amém? O Senhor abençoou a sua casa, Deus abençoou a sua vida, Deus abençoou a sua família. O Senhor é o Deus que dá. Outra coisa, o que Jó fala de Deus? Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. Tem coisas que Deus precisa tirar da nossa vida, gente. Tem coisas que Deus precisa tirar para nós rompermos da nossa vida. Tem certas coisas, eu falo, tem certos relacionamentos que Deus, Ele não permite progredir, porque aquilo pode ser o quê? Uma pedra de tropeço na nossa vida. Tem coisas que são pedra de tropeço. Eu falo, né, porque às vezes a gente fica triste com alguma circunstância, e fala, mas por que aconteceu isso? Por que fulano foi embora? E é Deus tirando do nosso caminho, que pode se tornar o quê? Uma pedra de tropeço. Então tem coisas que Deus vai nos tirar de certos lugares, Deus vai te remover de certos lugares, vai te colocar em outros lugares, porque tem tempos, há ciclos na nossa vida, que Deus quer mover. Então quando Jó ele fala, Deus deu, mas Deus também tomou. E a gente olha a vida de Jó, você fala assim, não, mas como que Deus fez isso com Jó? Jó tinha uma teoria de quem era Deus. Eu não sei quem estava aqui no dia que eu preguei sobre Maria Madalena. Quem estava aqui o dia que eu preguei sobre Maria Madalena? Quando Maria Madalena, quando ela vai até o túmulo e fala assim, hoje, né? Olha para o jardineiro e fala assim, onde colocou o meu mestre?
ela tinha uma visão de mestre. Mestre, você só admira. Tem muitos mestres. Aí de repente ela conversa com ele, chega até os discípulos e fala: eu vi o meu Senhor. Queridos, Deus não quer ser mestre, Deus ele quer ser o meu Senhor e o Salvador da minha vida, porque Senhor, você admira, você adora, você busca, você tem intimidade. Coloca o outro para mim, fazendo favor, o outro slide. O Deus que o quê? Persevera, o Deus que guarda. Lá no versículo, lá no capítulo 2, verso 6 diz assim: pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Deus é um Deus que guarda, amém? Deus guarda a sua entrada, Deus guarda a sua saída. Tem coisas que Deus nos guarda. Eu acho que eu contei esses dias, eu não sei quem estava aqui, eu não sei se eu contei. A Betânia trabalhava num supermercado, né, Betânia? E eu lembro o dia que eu cheguei no supermercado, pessoal, todo empolgado, né, tal, e tinha um cara lá na porta, ele era pedindo alguns alimentos, e eu parei para conversar com ele. Ele falou: não, o senhor podia me ajudar, tal. E aí eu fui até no carro para anotar o endereço dele e pegar o telefone, né, de alguns parentes dele, e virei de costa na porta do supermercado, e chegou 2 rapazes de moto. Mas eu não prestei atenção, os rapazes entraram e eu fiquei conversando ali na porta, né, aquele morador ali, aquela pessoa que estava ali na porta, estava pedindo. E aí falei: ó, você pode ter certeza que eu vou lá na casa do senhor, tal. Depois que eu conversei com ele, eu resolvi entrar dentro do supermercado. Quando eu entrei dentro do supermercado, estava todo mundo chorando. As meninas do caixa chorando, estava todo mundo chorando. E aquela choradeira dentro do supermercado, eu olhava e falei: o que aconteceu, né? Tal. E eu fui até a seção que a Betânia trabalhava, acho que era a seção ali de hortifrutis, não era? E ela ali, eu falei: o que foi, Betânia? A Betânia num choro. Acho que ela estava debaixo da banca ali de verdura, escondida. Eu falei: o que foi? Ela falou: você não viu não? Porque na hora que eu entrei, os 2 rapazes saíram correndo, e eles quase me derrubaram no chão, né, me empurrando, e eu sem entender nada. Ela falou: você não sabe o que aconteceu não? Eu falei: não. Aqueles 2 rapazes acabou de assaltar aqui o supermercado. Eu falei assim: mesmo? E aí eu fiquei olhando aquilo, né, aquela situação. Depois as meninas pediu para orar, não foi? Aí falou assim: não, pastor, você pode orar aqui para nós, tal. E aí todo mundo assim, as meninas tremendo no carro. Eu falei: não, o Senhor é Deus que o quê? Nos guarda, amém? A palavra de Deus fala assim, que Deus vai nos guardar na entrada, Deus vai guardar na saída. O Senhor é Deus que preserva a nossa vida em qualquer circunstância. E para terminar, coloca o próximo para nós terminarmos. Deus é Deus que o quê? Restaura. Quando Jó orou para os seus amigos, o Senhor tornou próspero de novo, na verdade, o Senhor lhe deu em dobro tudo que ele possuía. Esse era o quê? O Deus de Jó. Deus, ele diz assim: Deus é Deus que abençoa, Deus é Deus que tira, Deus é Deus que persevera e Deus é Deus que restaura. Eu tenho certeza que Deus quer restaurar os seus sonhos, restaurar a sua vida, restaurar a sua casa. Deus é um Deus que restaura sonhos. Deus é um Deus que nos leva a sonhar novamente. Deus restaura a nossa família. Deus restaura a nossa casa. E a Bíblia diz que tudo Deus deu em dobro. Eu fico pensando, se o Jó já era o homem mais rico do Oriente, Lu, ele era o homem mais rico 2 vezes. Que a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro. Feche seus olhos. Pai, nós queremos orar nessa noite. Obrigado, Deus, porque sabemos que Tu és o Deus que restaura a nossa sorte, Tu és o Deus que restaura a nossa casa, Tu és o Deus que restaura a nossa família, Tu és o Deus que restaura o nosso coração, Tu és o Deus que restaura os nossos filhos, o Senhor é o Deus que restaura casamentos, aliança, Tu és o Deus que restaura vidas. Por isso, nessa hora, nós queremos orar, queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, que seja um tempo de restauração, que seja um tempo de cura sobre a nossa vida, seja um tempo de milagres. Queremos viver o melhor do Senhor nesses últimos dias, porque sabemos, a Tua palavra diz, se Tu creres, você comerás o melhor dessa terra. Sabemos que a palavra do Senhor é alimento para a nossa alma.
A palavra do Senhor é alimento para o nosso espírito. E nessa noite, Senhor, queremos dizer que não apenas que nós conhecemos de palavra, mas nós conhecemos de caminhar com o Senhor. A nossa aliança com o Senhor não tem preço. Por isso nessa hora queremos te dizer, meu Deus, que nós amamos a tua presença, amamos a tua casa, amamos a tua palavra, amamos adorar com canções, porque sabemos que o Senhor é Deus de milagres, tu és Deus de cura, de restauração. Queridos, você pode se colocar sobre os seus pés agora. Aleluia! Te louvamos, Senhor, nessa noite. Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu cantarei da bondade de Deus. Você pode dizer ao Senhor: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
eu cantarei da bondade de Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por essa noite. Tu és o Deus que nos abençoa. O Senhor é o Deus que abençoa a nossa casa, a nossa família. Como é bom poder ouvir a voz do Senhor. Como é bom poder ouvir das tuas palavras que alimentam a nossa alma, nosso espírito, que alimenta o nosso corpo. Que o Senhor esteja abençoando cada família que está nos ouvindo, cada irmão que está aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Te espero amanhã às 9h30 da manhã, às 18 horas. Que o Senhor te abençoe. O Senhor é o Deus que abençoe a nossa vida. O Senhor te abençoe. Espero vocês sábado, tá bom? Sábado espero vocês às 19h30. Põe na sua agenda, 19h30. O Senhor abençoe.